O Ethereum tá barato, tá de graça. E por quê? Fica comigo nesse vídeo para você entender todo o racional. E de brinde vou trazer para vocês ainda mais duas moedas que também podem surfar essa onda juntas com o Ethereum. Primeiro, o dólar digital ele tá revolucionando o mercado financeiro e o Ethereum é o epicentro dessa transformação. Uma vez que governos e instituições estão usando stablecoins atreladas ali a títulos do governo americano para fortalecer as suas moedas. Isso pode fazer você ganhar muito dinheiro. Então fica comigo e vamos entender isso melhor. Quando a gente abre o DeFi Llama, você pode clicar lá embaixo em Stables, depois em Chains, mas primeiro fique em Stable. Ali a gente vai ver que o mercado de stablecoins ele atingiu 224 bilhões de dólares. Sendo desses, 121,376 bilhões alocados na rede da Ethereum, 54% do total. A gente pode ver aqui também que o segundo colocado é a Tron, com 62 bilhões, em terceiro a Solana, com 12,5 bilhões. Acho que agora vocês já sabem quais são as outras duas redes que podem surfar, então, essa onda que, para mim, o Ethereum vai liderar e muito. Porque instituições especializadas já estão fazendo uma projeção para mais de 300 bilhões até o final de 2025. Isso impulsionado pelos aumentos dos pagamentos globais e também a adoção institucional. Alguns vídeos atrás eu me questionei se o Donald Trump ele era realmente pró-Bitcoin, pró-mercado cripto, ou se era realmente só uma narrativa para estar ganhando votos e depois a gente ia ver tudo o contrário. Mas não é bem isso que está acontecendo. Então eu fui estudar para realmente saber detalhes onde ele quer chegar. Como a gente sabe, ele se diz um patriota forte e que o dólar vai ser sim e continuar sendo a moeda do mundo. Então, não faz muito sentido para mim, quando eu penso nisso, que ele queira fortalecer o Bitcoin. Mas aqui eu vou trazer para vocês hoje o real sentido que eu enxergo disso. A gente para analisar as stablecoins como o SDC e o SDT, que são atreladas então a títulos do governo, como eu disse antes, elas são indiretamente financiadoras do próprio governo americano, uma vez que elas compram esses títulos da dívida americana. Então, quanto mais stablecoins atreladas ao dólar comprando essas dívidas dos Estados Unidos, melhor para os Estados Unidos, melhor para o dólar em si. Pensa comigo então, cada dólar emitido em stablecoin, essa atrelada ao título de uma dívida americana, aumenta a demanda por essa moeda, fortalecendo assim o dólar e reduzindo os custos para captação. O SDT e o SDC ela mantém então parte das suas reservas atreladas a títulos de curto prazo. No caso da USDC, chega a quase 80% desse valor. Na questão regulatória, a gente pode falar da lei Genius, que ela busca então estabelecer um quadro regulatório claro para stablecoins, apoiado então por apoio partidário, na verdade bipartidário, e alinhado com a agenda pró-cripto de Donald Trump. O senador Bill Haggart introduziu a lei Genius para regular as stablecoins com apoio bipartidário. O que diz então essa proposta? Ela exige que os emissores de stablecoin forneçam relatórios mensais auditados e atendam então aos requisitos de reserva. Essa parte de regulação das stablecoins, a gente sabe que esse ano vai ficar muito mais fácil, até pelo que o Trump já tem trazido para a gente, que ele é realmente pró-cripto, está colocando ali membros pró-cripto e pessoas realmente do meio que entendem de criptomoeda para estar nesses setores. Se não bastasse, e tem isso aqui como um adendo, algumas instituições financeiras estão aceitando, vamos dizer assim, Bitcoin, Solana e Ethereum como fonte de riqueza, fonte de patrimônio. Ou seja, quando você vai fazer um financiamento no banco, você precisa demonstrar que você tem certo patrimônio ou deixar ele ali ancorado para tal financiamento ou algo do tipo. Agora, essas instituições já estão aceitando Bitcoin, Ethereum e Solana como, então, um meio de garantia para esse tal financiamento. Voltando aqui então, o Ethereum ele concentra cerca de 70% do TVL, que seria então o total de valor bloqueado, em liquidez e DeFi, com os stablecoins sendo então a base para empréstimos, yield farms e derivativos. Antes nós tínhamos os problemas do alto custo, pois não dá para você ter segurança
escalabilidade e tudo mais dentro de um pacote. Como a gente sabe, a Ethereum ela prioriza a segurança. E com isso, ela abre mão da escalabilidade e acaba sendo um pouco mais caro de você estar atuando ali dentro. Mas ela resolve parcialmente, então, esse problema com as L2, Optimism, Arbitrum, e foi justamente nessa que a PayPal, por exemplo, ela, né, trouxe sua stablecoin PYUSD para dentro dessa L2 e uma forma então dela também usar a rede, a segurança da rede da Ethereum, só que com custos mais baixos. Além disso, segundo o Galaxy Research, 5 empresas top 100 da Nasdaq planejam para 2025 integrar Ethereum em seus balanços. Em outro vídeo meu também falei dessa mesma previsão que a própria Galaxy ela traz de $5.500 para o Ethereum em 2025. Isso então pautado pela demanda institucional e também o ETF. Nesse vídeo eu falo de $5.500 até $8.000. A minha opinião é que ela passe de $5.500 e fica ali entre $6.500 e $7.000. Quando a gente olha para a dominância do Bitcoin e nos últimos dias ela começou a querer dar uma caída, isso é interessante, principalmente para o Ethereum nesse momento, depois para as altcoins menores. Mas claro que para isso precisa ter uma queda realmente significativa da dominância do Bitcoin. Quando ele estiver aqui acima de 50%, 55%, dificilmente vai ter essa out-season que todo mundo está esperando. Mas esse também nem é o foco do vídeo. A gente está falando aqui no final, assim, ao longo de 2025, essa valorização, então, do Ethereum. Agora, presta atenção, quando eu falo para vocês que Ethereum está muito barato, dá uma olhada só nesse gráfico aqui. Esse gráfico eu estou comparando o Ethereum com o Bitcoin. Olha esse nível, é o nível mais baixo desde, deixa eu ver aqui, dezembro de 2020. Dezembro de 2020. Puxa, será que em 5 anos o Ethereum não melhorou nada, não aconteceu nada no Ethereum que possa justificar essa comparação então entre Ethereum e Bitcoin para estar nesse nível? Aqui a gente está comparando, como eu falei, o Ethereum sobre Bitcoin. Quando você vê esse gráfico aqui subindo, é o Ethereum performando melhor que o Bitcoin. E depois, ó, desde 2022, o Ethereum só vem perdendo em performance com relação ao Bitcoin, chegando a um nível então de 5 anos atrás. Isso aqui realmente é absurdo. Ainda acho que o Ethereum então está muito, mas muito descontado. E um dos motivos, sim, é esse. Eu não acredito que em 5 anos o Ethereum não tenha demonstrado nada de relevante para estar merecendo isso. Outro fato interessante é que os juros altos, nos casos das stablecoins, eles fazem um pouco sentido, porque instituições vão querer realmente ter essas stablecoins, porque principalmente na rede da Ethereum, eles vão atrás de yield. Por exemplo, a Ethena, que ela gera cerca de 15% de APY em USDE. Mas é claro que tem riscos e contrapontos e eu vou falar para vocês. Um deles é a concorrência com Solana e Sui, que em 2024 superaram em volume a rede da Ethereum. Claro que elas ainda perdem na questão de segurança e desenvolvedores. Um segundo ponto é que a SEC ainda está debatendo se a Ethereum ela é uma security ou não. Mas com a Genius Act, que eu apresentei para vocês mais cedo, eu acho que essas incertezas deixam de existir e está realmente rumando para algo positivo. Mas ainda é fato que está em discussão. Um outro risco para a Ethereum é a centralização e também as decisões que, querendo ou não, elas ficam sim na mão do Vitalik. A gente acaba prestando atenção nisso e ao longo dos anos, o discurso que ele traz e também as ações que partem dele. Então, isso também pode ser um risco ali para a Ethereum. Resumindo aqui então, por que esse ano de 2025 pode ser sim um ano de forte alta para a Ethereum? Vamos lembrar comigo? Ciclo ali que eu expliquei para vocês, do dólar, stablecoins, tesouro, todo esse conglomerado, a inversão de Bitcoin, né, do dominância do Bitcoin, e eu acredito que tá para acontecer,
próximos meses aí, talvez até o final de fevereiro, quem sabe. Catalisadores políticos, essa agenda pró-cripto de Donald Trump. Falando em Donald Trump, quero mostrar uma última coisa aqui que reforça ainda essa questão do Ethereum. Então você procura World Liberty Finance e você vai entrar aqui nessa empresa que é do Donald Trump e família, e é a empresa que eles mexem ali com o cripto. Primeiro quero mostrar para vocês aqui a trajetória dessa carteira, que em 2024 ela ficou ali de 14 milhões, subiu para 30, 60, 70, voltou ali para 18 e do nada explodiu para mais de 400 milhões de dólares. Depois voltou para 34. Muito provavelmente por conta daquela moedinha satânica do Trump, que de certa forma acabou drenando muito liquidez do mercado. Depois aqui pode ver que acho que eles venderam tudo, né? Vou nem comentar. Mas olha o que eu queria mostrar para vocês. ST ETH, que seria o Ethereum líquido, e ETH 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quase 13 milhões de dólares em Ethereum eles estão holdando. Depois 9,6 milhões em USDC, que é o dólar, e TRX, que é o Tron, 9,8 milhões também em Tron. Engraçado ela tá aqui, essa Tron, sabe? E eu vou falar para você, tem mais 4 milhões USDT aqui. Beleza. Qual que é o ponto aqui? Eles estão comprando realmente muito Ethereum e também muita Tron. Deixa eu até ver aqui, eu acho que não tem Solana. Solana que não tem. A moedinha deles foi lançada na rede Solana, né? Mas, enfim, eu acredito sim na Solana, que ela vai performar muito bem, inclusive por esses motivos, não só por esses motivos, mas também é uma rede onde as meme coins estão, onde as IAs também estão, né, juntamente com a rede da Base, além de ser uma moeda americana, e eu acho que moedas americanas nesse período agora vão prosperar sim, por conta até do Donald Trump. Como a gente viu, algumas narrativas e decisões políticas acabam mexendo com esse mercado, porque de fato, o mercado ainda pequeno. Qual que é o problema da Tron? E quero deixar bem claro para vocês que eu não estou alocado, não comprei e não estou pensando em comprar Tron no momento. A Tron, eu acredito sim que ela vá valorizar. Se a gente for ver, ela tem 11ª ali no CoinGecko. Ela é coisa de 4 vezes menor do que Solana e 13 vezes menor do que Ethereum. Então, vamos dizer que ela tem um caminho longo ali para crescer. O problema dela é que ela é sitiada lá em Singapura e tem fortes laços com a China. Inclusive, o Sam, que é o criador da Tron, ele já teve problemas com o governo americano. A Tron está sendo processada pela SEC por não apresentar registros, então eles estão ali sofrendo esse problema e a gente já viu casos Ripple, entre outras, mas que também fizeram uma reviravolta e explodiram. Então, a gente sabe que, dependendo do que acontecer com o Tron, ela pode sim se dar muito bem. Só que hoje ela não tem realmente esse apelo e liquidez no Ocidente. Ela é realmente muito usada lá no Oriente, mas não aqui no Ocidente. Fica aí a dica para vocês, então. De repente, estudem, acompanhem o mercado, vejam ali se sai algum resultado dessa acusação da SEC contra a Tron. E se você se sentir confortável, molhe o pezinho ali, mas não mais do que você pode perder. Sempre eu falo isso para vocês. Essas moedas que têm algum certo risco, eu falo para vocês colocarem o que vocês estão dispostos a perder, tá bom? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, você deixa aqui o comentário. Então, você tem Ethereum, você tem Solana ou você está pensando em comprar Tron? Deixa aqui seu comentário que vai me ajudar demais. Não esquece de deixar essa curtida porque me ajuda demais. Se você gostou ainda mais, assiste de novo e envie esse vídeo para aquele seu amigo. Fechou, pessoal? Continue investindo porque o mundo é de quem investe. Não esqueça disso. Forte abraço para vocês e bons lucros.